Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 22 de janeiro do ano da graça de 2021 e gostaria ainda de passar um pouco sobre o texto, ou através do texto de Tiago 5,12 que consideramos no passado domingo e registar dois pormenores que não estão presentes no texto de Tiago, mas que estão presentes no texto que, obviamente, tem tudo a ver com esta referência de Tiago e que encontramos em Mateus 5, 33 a 37, aliás, que registámos e que são parte do Sermão do Monte da parte do Senhor Jesus Cristo. Neste texto de Mateus, Jesus faz referência ou especifica algumas questões sobre este assunto que Tiago não especifica. E eu gostava só de visitar este texto para nos lembrarmos e para considerarmos no nosso coração, de facto, a importância deste assunto. E o assunto é integridade, fidelidade no nosso caráter, na nossa vida. Quando chegamos ao texto de Mateus, percebemos o seguinte no versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E, portanto, aqui o Senhor Jesus está-se a referir ao que eles tinham como prática. A prática e o ensino era que não jurassem falso, mas que houvesse um cumprimento rigoroso daquilo que tinham se comprometido com o Senhor. E vejam, nesta parte do Sermão do Monte, e já mencionámos isso, o Senhor Jesus está a olhar para alguns aspectos da lei, da aplicação da lei, e está a torná-los mais excelentes. Ou seja, o Senhor Jesus não está a dizer de forma alguma que devemos deixar de fazer isto. Não, ele está a corrigir aspectos da expressão prática. E qual era o problema da expressão, de um dos problemas da expressão prática dos judeus no que diz respeito a esta matéria? É porque eles deram demasiada importância à parte exterior, à manifestação exterior da sua religiosidade, do seu relacionamento com Deus. Ou seja, eles estavam muito focados em que aquilo que faziam manifestasse aquilo que eles eram. Mas nesta matéria o Senhor Jesus Cristo vai um pouquinho mais, ou bastante mais profundo, e vai dizer que aquilo que eles fazem tem necessariamente a ver e tem que estar totalmente relacionado com aquilo que eles são, mais do que aquilo que eles praticam. E é por isso que o Senhor Jesus então aqui faz esta exortação. Não deixem de fazer isto. Não deixem de cumprir rigorosamente com o Senhor aquilo que se comprometeram. Mas, e então ele vai corrigir provavelmente aquilo que seria um problema, que era o uso do nome de Deus em vão, o uso de coisas de Deus, como os lugares os lugares santos como elemento autenticador dos seus compromissos. Ele vem dizer no versículo, e é este aspecto importante que eu também queria realçar no versículo 36, ele diz: nem judes pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Os judeus eram muito zelosos, davam muito valor àquilo que eles eram. Muito valor, demasiado valor àquilo que eles eram. Eles achavam que eram, de facto, gente superior no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus e à condição da sua existência no que diz respeito ao valor que Deus lhe daria. Eles eram judeus. E eles, por exemplo, creio que já mencionámos isto diversas vezes, era normal um judeu orar, agradecer a Deus por 3 coisas: por não ser gentil, por não ser cão e por não ser mulher. Portanto, só aqui nós podemos ver
o quanto eles se valorizavam. E aquilo que o Senhor Jesus aqui está a dizer é: vocês não valem nada. Vocês não são nada por si próprios. A vossa cabeça não vale nada. Porque vocês não têm poderes. Vocês não têm autoridade sobre nada. E no versículo 37, então, o Senhor Jesus Cristo vem então dizer: seja, porém, então, e aqui é que há total sintonia e o paralelismo total com aquilo que Tiago diz. E então Jesus vem dizer, então, mas que a vossa palavra, ou seja, aquilo que vocês são. E quando pensamos aqui em palavra, temos que pensar sempre que palavra aqui é a nossa essência. Lembram-se de como começa o João capítulo 1? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Há uma relação direta entre aquilo que nós somos, identificado com aquilo que é a nossa palavra. E aqui então o Senhor Jesus Cristo vem dizer, olha, que aquilo que nós cumprimos e assumimos na nossa vida de compromisso seja resultado direto daquilo que nós somos. Não para agradar a A ou B, não para mostrar alguma coisa, tão somente por aquilo que nós somos. Por aquilo que nós somos. E a nossa integridade. Por isso é que quando nós assumimos o nosso sim ou o nosso não, nós temos que o assumir exatamente por aquilo que somos. Por aquilo que somos. E já lembramos aqui que muitas vezes isso nos vai trazer sofrimento. Há algum tempo atrás passámos aqui na igreja o filme da vida de Bonhoeffer. Bonhoeffer morreu às mãos dos nazis porque o seu sim não deixou de ser sim. Ele não negou a sua fé em Cristo e por isso foi morto. Que valor há em manter o nosso sim se perdemos a nossa vida, a não ser que ele seja um sim que identifica aquilo que nós somos. E nós não podemos deixar de ser aquilo que somos. E, por outro lado, precisamos de ser aquilo que somos. E por isso a nossa vida, o nosso falar, os nossos compromissos, as nossas ações têm que estar absolutamente sintonizadas com isto. Só passar por estes aspectos que o Senhor Jesus Cristo aqui lembra. Nós, por nós próprios, não temos realmente valor nenhum, não temos, somos pó, somos nada, mas Cristo em nós é tudo, e Cristo em nós vai nos levar a esta realidade, esta identidade. Gosto sempre deste conceito de identidade. Uma identidade que se manifesta pelas transformações e pelas as manifestações de Cristo na nossa vida. Nós não somos, a nossa identidade não é identificada nem definida por aquilo que fazemos, mas por aquilo que de facto Cristo é em nós e que naturalmente se vai manifestar naquilo que fazemos, dizemos, pensamos. Em Cristo nós somos íntegros. É isto que Jesus nos está aqui a chamar a atenção. E por isso o nosso sim é sim, o nosso não é não, custa o custar. E o nosso sim é o sim de Cristo, o nosso não é o não de Cristo. Que o Senhor nos ajude, mais uma vez, a processar estas verdades, estas realidades no nosso coração e lembrando que este é o desejo dele para a vida de cada um de nós, para a vida da sua igreja, em dias tão difíceis como aqueles que vivemos hoje. Que o Senhor nos abençoe. Já agora queria convidar os irmãos a se possível, olharem para o texto seguinte, os versículos seguintes da carta de Tiago, que vamos considerar no domingo, e preparando o nosso coração para um outro assunto tão importante da nossa vida, que é a oração. E perceber como ela de facto precisa ser uma marca da nossa identidade em Cristo também.
Amados, um dia muito abençoado. Por falar em oração, precisamos nos cuidar em oração uns dos outros. Orem por mim, eu oro por vós, orem. Temos que orar uns pelos outros, é isso que vamos também ouvir da parte de Tiago no domingo. E assim possamos caminhar cada vez mais perto do dia do Senhor. Que Ele nos abençoe a todos e até amanhã ou até mais logo, até quando o Senhor permitir e desejar.